o combate ao câncer de próstata no Brasil ganha um novo aliado. Uma decisão histórica passa a garantir o uso da cirurgia robótica no tratamento da doença. O procedimento, a partir de agora, terá cobertura obrigatória pelos planos de saúde. A medida chega em um momento crítico, já que a doença é o tumor mais comum entre os brasileiros, atrás apenas do câncer de pele. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o Dr. Bruno Benigno. Ele é urologista e oncologista do Hospital Oswaldo Cruz e diretor da clínica UroOnco. Bom dia, doutor, bem-vindo. Bom dia, Lúcio, bom dia, Lívia. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante, um marco histórico na medicina brasileira. Doutor, o câncer de próstata matou 48 homens por dia no ano passado. Qual a importância dessa nova medida, agora dessa adoção pelos planos de saúde, da robótica, da cirurgia na próstata, né, de forma robótica e a importância também da prevenção? Queria que o senhor explicasse para a gente também que o que faz grande diferença é a descoberta precoce da doença, né? Como você bem pontuou, realmente o câncer de próstata, quando nós excluímos o câncer de pele, ele é o câncer mais frequente em nós homens. São cerca de 70 mil brasileiros que descobrem essa doença, 80% com a doença totalmente sem sintoma. Então, ela é uma doença silenciosa. Ela mata em torno de 30 mil homens no Brasil todos os anos. Então, é uma doença extremamente frequente. O câncer de próstata, embora seja muito frequente em todas as classes sociais, a equidade, né, a igualdade também entre os tratamentos, ela é assimétrica. A cirurgia robótica, ela já existe no mundo desde 2000, foi nos Estados Unidos a primeira cirurgia robótica realizada. No Brasil, a cirurgia robótica ela começa em 2008, a primeira cirurgia realizada aqui no nosso país, mas até 2013, 2014, só existiam 5 equipamentos de cirurgia robótica no Brasil. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos hoje são 4.700 equipamentos e no mundo são cerca de 11 mil equipamentos distribuídos. Hoje, esse número de consoles de cirurgia robótica ultrapassou a 150, ou seja, muito aquém do que a nossa população precisa. Na metade do ano passado, a Conitec ela autorizou a inclusão do sistema robótico como um equipamento válido no sistema público de saúde. Significa que dinheiro público pode ser usado para custear cirurgias robóticas. E no final do ano passado, no final de 2025, a Anvisa, a ANS, a Agência Nacional de Saúde, ela incluiu no rol de procedimentos cobertos apenas cirurgia robótica para tratamento do câncer de próstata localizado e avançado. Então é importante comunicar aqui, né, o que os convênios passam a ser obrigados a partir do dia 1º do mês 4 de 2026 é a cobertura da prostatectomia robótica. Então, não é uma inclusão ampla da cirurgia robótica para qualquer tipo de procedimento cirúrgico, tá? Isso é muito importante deixar claro. Então, a cirurgia robótica ela não entrou de forma ampla, uma vez que ela é usada para tratamento de outras doenças. Então, particularmente para a cirurgia robótica, foi incluída. Eu acredito que eu fui um pouco amplo na pergunta, mas era importante contextualizar aí, sabendo que a doença é muito frequente e que a cirurgia robótica dá um passo importante aí na cobertura dos nossos pacientes. Então, foi um dia feliz. Queria mais informações, doutor, sobre essa intervenção robótica? Porque me parece, sou muito leiga no assunto, mas eu quero entender um pouco mais e acredito que nossa audiência também. A gente está falando de um procedimento agora que vai ser acolhido pelos planos de saúde, menos invasivo, mais preciso. Quais são as vantagens em relação aos tradicionais métodos para combater o problema? Excelente pergunta. A gente ainda convive, né, com 3 modalidades de tratamento de câncer de próstata no Brasil, falando especificamente de cirurgia. Então, eu estou com 45 anos agora, tenho 20 anos de formado, e eu peguei um pouco, eu sou a geração de médicos que foi treinado nas 3. Então, eu comecei com o treinamento da cirurgia aberta, que é a tradicional, é uma cirurgia que já tem mais de 50 anos de prática no mundo inteiro, é uma cirurgia extremamente segura, tem altas chances de cura. O problema da cirurgia aberta é que ela tem um trauma, ela provoca um trauma cirúrgico muito grande. Tem uma taxa de transfusão muito alta, 10% a 11%. Os pacientes tendem a ter uma recuperação mais lenta. Então, embora a cirurgia aberta ela tenha as mesmas chances de cura de uma cirurgia robótica, mas a viagem, a jornada da cirurgia e da recuperação para o paciente é muito mais lenta. E aí houve um avanço dessa cirurgia aberta, que foi a cirurgia por vídeo, que nada mais é uma cirurgia feita por aqueles fios, né, por cânulas que o cirurgião manipula. Quem já viu uma cirurgia de vesícula sabe como é que é. Então,
Qual que é a limitação? Essa cirurgia por vídeo, o cirurgião não tem tanto controle tridimensional do que acontece dentro da cavidade, mas já foi um avanço. E aí veio a cirurgia robótica. Então, a cirurgia robótica, ela permite várias coisas. Primeiro, o cirurgião consegue ver dentro da cavidade abdominal do paciente, através de um console de visão tridimensional. Segundo, a câmera, ela maximiza, ela amplia de 12 a 18 vezes o que o cirurgião vê. Então, facilita identificar os nervos da ereção e o esfíncter da urina. O paciente tem menos risco de evoluir com a tão temida incontinência urinária, perda urinária, a tão temida disfunção erétil, né? A perda da ereção. E o outro ponto é que as pinças do equipamento, elas são a minha mão, como se fosse a minha mão miniaturizada, mas com a possibilidade de mexer 360 graus. Isso permite com que o cirurgião consiga trabalhar num espaço muito pequeno, que é a cavidade pélvica, onde o espaço é muito pequeno. Então, a gente consegue trabalhar em espaços menores, com uma precisão muito maior, e isso o paciente colhe no pós-operatório. Então, a mensagem principal é: a robótica, ela não aumentou a taxa de cura do câncer. Isso a gente já conseguia com a cirurgia aberta, mas ela promove menos sangramento, uma internação mais rápida, menos dor no pós-operatório, menor taxa de transfusão e recuperação mais rápida do controle da urina e do controle da ereção. Portanto, são ganhos muito importantes para a qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, não basta hoje só querer curar o câncer, que, claro, já é um objetivo mais do que nobre, mas é pensar na qualidade de vida. E quando é feita uma análise de custo-efetividade, que foi feita pela Conitec, sai mais barato para o sistema investir em tecnologia para que esse homem volte mais rápido a produzir, volte mais rápido às suas atividades e tenha menos complicações onerosas para o sistema. Portanto, a gente está ganhando como sociedade, incorporando essa tecnologia ao SUS e incorporando essa tecnologia aos convênios. Doutor, só uma perguntinha rapidinha aqui, para o senhor explicar para a gente. Pacientes que passaram dos 50 anos, que é o meu caso, só o exame de PSA já resolve na prevenção ou precisa do exame de toque? Boa pergunta, boa pergunta. Bom, tanto o toque quanto o PSA, eles são muito importantes, eles são complementares, né? Então, a gente não usa isoladamente. Então, respondendo a sua pergunta, não, o PSA sozinho não resolve, assim como o toque sozinho não resolve. Encare isso como uma primeira porta, uma porta de entrada para um rastreamento. O urologista vai olhar a sua idade, se você tem histórico de câncer de próstata na família, qual o valor do seu PSA, o aspecto do toque. E se ele suspeitar que você pode ter um câncer, alto lá. Aí ele vai pedir para você um exame de ressonância. Se a ressonância mostrar, ou o ultrassom, mostrar que a suspeita ainda persiste, aí ele vai ser obrigado a pedir uma biópsia. Então, o PSA e o toque retal são simplesmente métodos de rastreamento. Eu vou colocar aqui de forma mais direta. Imagina que eu quisesse descobrir pessoas que têm pneumonia na rua. O que eu usaria como rastreamento? Eu ia usar um método de raio-x, uma ausculta do pulmão e verificaria a temperatura do paciente. Mas esses 3 exames sozinhos, eles não seriam suficientes para dar um diagnóstico de pneumonia. Então, entenda que o toque retal e o PSA, eles são necessários, são importantes, mas eles não são as únicas ferramentas que nós usamos no consultório. Então, se você tem mais de 45 anos, procurar o urologista. Se você tem um pai ou um irmão que tiveram câncer de próstata, procure o urologista aos 40 anos. Ok, doutor, muito obrigado por essas informações importantes que o senhor trouxe para a gente. Doutor Bruno Benigno, urologista e oncologista do Hospital Oswaldo Cruz. Obrigado e um bom dia para o senhor. Muito obrigado pelo espaço. Até a próxima. Muito obrigada, doutor.